Oi, gente! Então, essa é a segunda aula do mini curso sobre R Markdown. E eu tô aqui exatamente onde a gente parou, tirando essa parte aqui, porque eu tava rodando algumas coisas, mas. É, eu tô aqui exatamente onde a gente parou na última aula. Eu vou continuar nessa parte de códigos em R, no R Markdown, né? Eu vou continuar com essa parte do chunk, principalmente. E eu tenho alguns, na verdade, 3 tópicos para mostrar nessa parte de chunk que são extremamente importantes. Todo relatório que eu faço, basicamente, eu uso eles, pelo menos um deles. Então, eles são muito importantes mesmo. E aí, logo depois, eu vou partir para a parte do que eu tinha falado na última aula sobre o cabeçalho, essa primeira parte aqui, e o que a gente faz aqui em cima para que o documento esteja nos conformes de um relatório técnico, né? Eu vou mostrar como a gente vai fazer um sumário, como que a gente vai fazer paginação, botar página nas coisas e no sumário também, né? Obviamente, a gente tem que saber qual página está cada título. E eu também vou mostrar referencial, que é muito importante, a gente saber referenciar algo. Então eu vou mostrar essas referências. Também vou mostrar alguns problemas nessas referências, já que ainda não existe nenhum pacote em português no R que seja sobre referências. Então acaba que, em vez de parênteses, que é o que está na nossa BNT, a gente vai ter que usar colchetes, infelizmente. Isso para fazer de maneira automática, claro que manualmente a gente consegue usar do jeito que a gente quiser, mas eu quero ensinar pra gente ter o menor, pra vocês terem o menor trabalho possível. Então, tudo manual, tudo automático é bem melhor do que manual. Mas, nossa, quando eu desço, dá uma travada assim, eu espero que pra vocês não. Mas se deu, ok, eu não escrevi nada ainda, então tá tudo bem. Voltando na última aula, a gente viu essa parte do chunk, dos códigos, né, que o chunk eu chamo essa parte cinza, e dos códigos inline. Então, para esse chunk, que é esse três crases R, que são essa parte cinza no gráfico, a gente tem 3 principais parâmetros. Então, eu vou complementar esse gabarito. Eu provavelmente, junto com a aula 1, já vou botar o gabarito complementado, mas eu vou passar agora essa parte. Porque não é a parte da aula 2, só que não deu pra terminar lá. Eu achei até melhor parar onde parou. Então eu vou complementar com essa parte de parâmetros. Então eu vou criar um subtítulo parâmetros. Se bem que ele é dentro de códigos, então eu vou botar mais um. Parâmetros para chunk. Que é esse que a gente tem em cima. O primeiro parâmetro que eu quero mostrar é o include. Então eu vou criar um tópico aqui, include. E ele vai ser... Esse não é o gabarito, então eu não vou me preocupar muito em escrever. Eu vou escrever pra vocês no gabarito direitinho o que cada um faz, mas vocês vão saber porque eu vou falar. Pra gente colocar esses parâmetros no chunk, a gente vai escrever do lado desse Rzinho que já vem gerado pra gente. Sem vírgula, sem nada. Então a gente vem aqui do lado do R, dá um espaço e já escreve o comando que a gente quer. Nesse caso, a gente vai usar o include. O include default, que é o padrão, é o true. Todos os parâmetros que eu vou mostrar pra vocês, o default é o true. Então, a gente sempre eu vou mostrar pra vocês como é que é o false, porque é o diferente do que a gente viu anteriormente. Porque o true já tá lá. Então eu vou botar include igual a false. E agora a gente vai ver o que vai acontecer. O include, ele é o que a palavra diz mesmo. Ele vai incluir. Ele mostra se vai incluir ou não. O padrão é true, então a gente inclui. Como eu botei false, ele não vai incluir. Então esse chunk não vai aparecer no nosso relatório. A gente viu na última aula ali o alpha igual a runif1 e o plot, eles aparecem no nosso relatório. Aparece tanto o alpha quanto o plot e embaixo dos códigos aparece o output, então aparece o gráfico. Nesse caso, ele não vai aparecer essa parte de cima, mas o include, ele tem ele computa. Então assim, ele não vai aparecer o que é o nosso comando, então ele não vai aparecer o que eu escrevi, ele não vai aparecer o output, mas ele vai computar. É mais fácil quando eu mostrar o exemplo pra vocês, porque falando assim é meio confuso, mas essas são as palavras-chave, a gente vai usar essas 3. Se aparece o chunk ou não, se computa o chunk ou não, e se tem o output ou não. Essas são a diferença dos parâmetros. Cada um vai ter um sim e um não. Ou 2 não, né? Obviamente. Então, nesse caso, ele não vai incluir nada, mas ele vai ler. Então, o próprio R e o R Markdown vão saber o que se eu, por exemplo, falar alpha igual a runif, o alpha vai ser igual a runif. Mas ele não, se eu botar para ele printar o alpha, tipo, imprime o valor de alpha, ele não vai imprimir, porque ele não tem output e ele não vai aparecer o código. Quando eu botar aqui, vocês vão entender. Eu vou criar, igual na última vez, um alpha
igual a Runif 0, não, Runif 1. Eu vou pedir para ele imprimir esse alfa. Então aqui eu vou pedir para ele imprimir o valor de alfa. Eu vou pedir igual na última vez, pedir o alfa ao quadrado e eu vou pedir um plot também. Eu vou copiar o daqui de cima porque é só para mostrar para vocês. Então eu vou pedir essas três coisas no include. Vamos, e além do mais eu vou fazer igual eu fiz aqui. O valor do alfa gerado pelo uniforme é alfa. Então vamos lá. A mesma coisa, só que com include false. Eu acho que eu não botei o PDF. Não, eu botei sim. Na verdade, vai descobrir agora se eu botei ou não. Botei, ele tá aqui. Ok. Então a gente tem aqui, lá embaixo, include, que é o que eu criei, nada. E aí ele falou o valor de alfa é 0,1976, sei lá o que. Então, ele não mostrou nada disso daqui. Oh, meu Deus, eu abri um monte de coisa aqui. Ele não mostrou absolutamente nada dessa parte. Nada. Nada disso apareceu no nosso relatório. Mas, como que ele falou que esse valor de alfa era 0, já esqueci, mas 0,19, alguma coisa, não sei. E ele falou, então ele computou esse valor de alfa. Eu botei o mesmo alfa que eu tinha botado em cima, você pode estar pensando, mas o alfa pode ser o alfa anterior. Então, eu vou botar um alfa... Eu vou botar alfa 2, por exemplo. Então aqui vai ser alfa 2. E aqui tanto faz, porque não vai printar do mesmo jeito, mesmo sendo anterior ou sendo esse agora. Então agora a gente vai ver, alfa 2 não foi criado antes. Alfa foi, então eu tinha que ter pensado nisso, mas eu pensei depois. Alfa foi criado, mas a gente pode ver aqui que alfa 2 é a primeira vez que eu mexo nesse alfa 2 e não apareceu nada. E esse é o valor do meu alfa 2, ó, diferente do valor de cima, que é o alfa normal. Então ele computa, ou seja, o alfa existe, o alfa 2 existe. Ele não mostra o chunk, não tem essa parte aqui, ó, que eu chamo de chunk, é essa parte aqui. Ele não mostra o código que eu fiz e ele não mostra o retorno. Ele não mostra o gráfico, ele não mostra esse print alpha, ele não mostra retorno, que é o output. Então esse é o include igual a false. O segundo é o echo. O segundo é o echo ou eval, não. O segundo é o eval, vou manter a ordem que eu fiz no gabarito. O segundo é o eval. Então, pro eval, eu acho interessante eu continuar sempre assim, no mesmo esquema, porque a gente consegue ver exatamente a diferença dos três. Eu vou chamar de alfa 3, pra gente conseguir diferenciar. Então, o eval, ele vai ser ele é o menos utilizado de todos, na verdade, mas ele não computa e ele não vai mostrar retorno, mas ele vai mostrar o chunk. Então ele é mais quando você quer mostrar um código, mas você não quer que ele rode. Às vezes um código que deu errado, por exemplo, esse código não rodou, mas eu quero que a pessoa veja o que eu tentei fazer. Sabe, tipo, eu fiz essa função, ela não funciona, então se eu rodar, o Markdown não vai rodar, que ele vai falar erro, mas eu fiz, eu queria saber o que está errado. E a pessoa tem que ver a função, então eu não posso botar include false, que a função não ia aparecer, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro eu vou mostrar o erro, o alfa 3, ó. Ele não vai computar esse alfa 3 que eu falei que é igual ao Runif. Então eu criei o alfa 3, ele não vai rodar o relatório porque o alfa 3 não existe. Vou só esperar. Ai meu Deus, ele deu certo. Pera aí. Óbvio que ele deu certo, eu não botei reval igual a false. Já tava achando que tinha alguma coisa errada. Mas foi porque eu não mudei o include. Ó, ele deu errado. E ele fala que o objeto alfa 3 não foi encontrado. Ele não encontrou o alfa 3. Por quê? Porque eu mandei ele ler uma coisa com eval false, que ele não vai ler. Então ele não computou esse alfa. Como é que ele vai ler o alfa se ele não está computado? Então esse não existe. Então em vez de escrever isso aqui, eu vou botar o valor de alfa 3 não foi computado. Pra gente saber que não existe alfa 3. Mas eu vou mostrar pra vocês como fica com o eval. Que vai ser o chunk, vai aparecer tudo ali que eu botei. Só que nada disso foi rodado. É como se eu não tivesse dado o Ctrl Enter ou aquela setinha verde ali do lado. Eu não usei nada. Então eu rodo, mas eu não computo. E eu não tenho output porque eu não computo. Como é que eu vou fazer print alfa 3 se o alfa 3 não existe? Não tem como. Travou aqui, nem tá rodando. Ele tá ficando doido. Cada vez que eu rodo mais vezes ele demora mais. Mas, ó lá. Então a gente tem toda a linha de comando, né? Alfa 3, Runif, deixa eu só aumentar isso aqui. Eu queria tirar isso
alpha 3 unif, então a gente tem o print, o alpha 3 ao quadrado, o plot, e nada disso ele rodou. Ele tá aqui, é como se fosse uma amostra mesmo, tipo, esses são os comandos que eu usei, mas eu não quero que rode, eu não quero que gaste memória, então eu não vou botar para rodar. Esse é o eval. O echo é o último que a gente vai usar vai ser o echo. E o echo, ele é, eu acho que o mais utilizado, pelo menos por mim. Ele computa e mostra a saída. Então ele é meio que o contrário do eval. Mas ele não mostra o chunk. Então ele é literalmente o contrário do eval. É que eu tinha que ter falado isso no final. Então se eu botar aqui echo igual a false, que inclusive quando a gente roda um markdown, aquele plot que vem de exemplo tá com echo false. Ele só aparece o plot. Se eu botar alpha, como o alpha 3 não foi computado em cima, eu vou usar alpha 3 do mesmo jeito. Deixa eu só copiar isso aqui. O valor de alpha 3 é alpha 3. Então eu vou fazer isso tudo aqui. Claro que esse print alpha 3 é totalmente inútil, porque eu já estou olhando o alpha 3 aqui. O inline é bem melhor, mas eu estou só por termos demonstrativos, estou botando ali pra gente ver o que aparece e o que não aparece. Realmente, cada vez que eu rodo, demora mais para abrir o relatório. Mas a ideia do echo é que ele vai computar, sim, o alpha 3 existe, ele vai ter o output, então aquele print alpha vai ter, o alpha 3 ao quadrado vai ter e o plot vai ter, mas ele não vai mostrar nada de código que eu fiz. Peraí, não. Aqui eu quero botar o OBS atrás para eu conseguir ver. Aqui. Cadê? Aqui. Echo. Então, ó, aqui é a parte do echo, daqui pra baixo é aquela parte do echo. Vou botar um do lado do outro pra... Não muda. Eu mexo aqui, mas não anda no OBS. Mas enfim, aqui é a parte do echo. Então lá a gente tinha echo, alpha 3 igual a runif. Ele não falou nada nisso. Então ele não imprimiu esse alpha 3 igual a runif. Mas ele leu. Aí depois eu pedi pra imprimir o alpha. Ó, 0248, a mesma coisa que lá embaixo. Então é realmente o mesmo alpha 3. Aqui é o alpha 3 ao quadrado. Ele não mostrou que eu pedi alpha 3 ao quadrado. Ele só deu o valor. Esse é o alpha 3 ao quadrado. E o gráfico, que inclusive é uma das maiores utilidades do echo, é o gráfico. Porque muitas vezes a gente faz um gráfico com um monte de comando que a gente não precisa mostrar. Obviamente, claro, se a gente for fazer um apêndice, a gente bota lá os comandos que a gente fez, que a gente usou no gráfico, no apêndice. Mas no meio do relatório, tipo, o gráfico retornado a seguir, ou o gráfico mostrado a seguir, ou o gráfico a seguir mostra que. Aí a gente está explicando o que aquele gráfico é. A gente não vai, a seguir vai ser o comando e depois o gráfico. A gente não mostra isso, a gente mostra direto o gráfico. Então, esse echo false é bom por isso. Ele não vai mostrar o comando, mas ele vai rodar o gráfico. Caso contrário, a gente teria que salvar a imagem do gráfico e fazer aquela leitura de imagem, né? Exclamação, colchete, parênteses e pegar a imagem do nosso computador. Mas com echo false é como se eu tivesse colocado uma imagem ali. Porque eu rodei o comando, pode ser 60 linhas ali de gráfico e vai aparecer só o retorno daquilo que eu fiz. Então vai aparecer só o gráfico. Tem mais alguns que eu vou mostrar. Esses são os 3 principais para manipulação, né, dessa parte do chunk. Mas tem 2 que é importante falar, que é o warning. Então às vezes a gente gera um comando que dá warning, né? Quem programa sabe. Tipo, aviso, esse número é, sei lá, negativo e você está tentando fazer raiz. Isso vai dar erro, não vai dar warning. Mas enfim, tem alguns avisos que a gente tem. E ele, como se a gente não usar include nem eval, que são os que não tem o output, se a gente usar, por exemplo, o echo, que tem output, ele vai retornar o warning, que é o que retorna ali no nosso console, ali embaixo, no console. Então, tipo assim, ele vai ter o warning. E o que a gente faz é tirar o warning. Então, a partir do segundo, no primeiro eu falei que não usa vírgula, e não usa mesmo. Mas a partir do segundo a gente tem que separar por vírgula. Já tem até milhões de exemplos aqui, que são coisas que tem muitas que eu nem sei o que faz ainda. Mas a gente pode, por exemplo, botar aqui, ó, o último, warning igual a false. O default é true, então o padrão é true. Se tiver um aviso ele vai mostrar. Mas se eu botar esse warning false ele não vai mostrar. E às vezes o aviso é realmente um aviso, então ele não atrapalha o nosso código. Ele só fala, ó, isso aqui pode estar errado. Às vezes não está errado, você confere e você vê que não está, mas o R entende que esteja. Então você tira, porque você não quer que a pessoa que leia seu relatório veja que tem um warning ali, uma atenção, tipo, ó, isso aqui pode estar errado, você não quer mostrar isso. Então você bota um warning false. Também tem message false, são os 2 que eu queria mostrar. Eu não consegui criar algo com warning, mas essa é a ideia. E message é a mesma coisa, só que às vezes a gente tem um comando
que retorna mensagem em vez de warning. Então, né, warning, é mensagem mesmo, tipo, o valor de alfa é tanto, o p-valor foi tanto. Às vezes a gente usa comando que nos retorna mensagens no console ali para mostrar pra gente algo que ele calculou. E às vezes a gente não quer que essa mensagem apareça lá. E a gente bota message false, então ele não vai aparecer mensagem. Às vezes tem umas mensagens, uns erros que aparecem quando a gente roda alguma coisa. Então o ideal, quando eu não quero que apareça nada além do cálculo, ou nada além do valor de uma variável, nada além do gráfico, eu boto os dois. Então eu venho aqui, message false, warning false. Então eu costumo... Eu costumo botar os dois. Quando eu não quero que apareça nenhuma mensagem das coisas que eu estou fazendo. Tá, agora a gente vai para a parte que interessa, que é a parte dos relatórios. Não que isso não interesse, mas a gente vai para a parte dos relatórios, que é a parte da aula mesmo. Eu já criei um comando, um novo Markdown, um novo arquivo em Markdown, né, RMD. Eu não dei nome ainda, mas eu já criei. Essa parte aqui no gabarito não tem nem o message, nem o warning, então eu espero que vocês tenham entendido. Eu não botei, e eu já salvei o gabarito, já até botei no Classroom, só tá invisível para vocês por enquanto. Mas, então, não tem essa parte, mas é 2 comandinhos básicos. Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou salvar e fechar. Então, eu já criei aqui o nosso script de hoje, né? O nosso RMD de hoje. Aula 2, hoje não é dia 11, eu esqueci de mudar isso aqui, 19, 20, 21, então hoje é dia 21. E vamos lá. Hoje a gente, como eu falei, eu já apaguei aquela parte daqui e hoje a gente vai mexer aqui. Então a gente vai mexer basicamente nessa parte de cima. Deixa eu só voltar aqui pra cá. A gente vai mexer nessa parte de cima. Eu já gerei um documento em PDF, eu já vou salvar ele aqui. Na aula 2, eu vou chamar de aula 2 PDF. Mas eu vou mostrar hoje, que eu não fiz na última aula, também em HTML. Então eu vou gerar uma aula 2. Essa aqui vai ser a aula 2, porque eu vou salvar como HTML. Então eu vou gerar uma aula 2 HTML, eu vou apagar tudo isso aqui, vou botar dia 21. E eu vou salvar como aula 2 HTML. Eu acho que eu nem testei, mas eu botei o Docs pra aparecer, eu acho que apareceu. Eu espero que tenha aparecido. Que aí vocês conseguem ver que eu tô salvando, como que eu tô fazendo, caso vocês queiram fazer igual. HTML e PDF são, como eu disse, a formatação é igual, os parágrafos são iguais, hashtag, o negrito, é tudo igual. Tudo que eu dei na aula anterior é igual. Só que aqui em cima, nessa parte, hoje que a gente vai mexer nessa parte do cabeçalho, tem algumas particularidades de cada um. Então, por isso que eu vou mostrar os dois hoje, especificamente, né? Pra gente conseguir ver essas particularidades que cada um tem. Eu me trava toda vez que eu abro outra coisa. Então, vamos começar pelo PDF, que é o que a gente já tinha usado na última. Eu só vou abrir aqui no meu computador porque eu esqueci. Pronto. Então, tá. A gente vai mexer a partir do output. Dali pra cima, a gente mexe aqui mesmo, a gente apaga aqui, a gente bota outra coisa. Mas a gente vai mexer nessa parte do PDF, do documento PDF. Então isso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar isso aqui pra baixo. E a primeira coisa que a gente vai fazer também é o nosso sumário. Que é a primeira coisa que eu quero fazer é o nosso sumário. Então a gente manda isso aqui pra baixo e bota 2 pontos aqui. Esses 2 pontos eu mandei pra baixo, então ele tá dentro de output. Eu mandei pra baixo com o tab. Se eu mandar pra baixo coladinho ali, ele não vai aparecer. Isso é a hierarquia do tab, igual a gente tem hierarquia de título, né? 1 hashtag, 2 hashtag. Então, ele vai para baixo com o tab. Agora eu vou editar o meu documento PDF. Então, também, tudo aqui embaixo, tudo que eu vou fazer agora no início, é com o tab. Quando eu dou espaço ali, ele já dá esse espaçamento. Então, o nosso sumário. O sumário é a coisa mais simples do mundo de se fazer. Ele é literalmente, a gente vem aqui, escreve TOC, minúsculo, e bota true. Esse é o nosso sumário. Nosso sumário tá pronto. Ele vai considerar todos os títulos, todos os hashtags que a gente botou, e ele vai, TOC do inglês é tabela de conteúdo, então ele vai criar uma tabela de conteúdo com todos os títulos que a gente tem. Eu vou só mostrar como tá até agora, então eu vou botar aqui, título 1, título 2, e aqui um título 2, aqui vai ser um 1.2. Então eu vou dar um knit. E a gente vai conseguir ver aqui certinho que ele já tem um TOC, eu acho, porque eu não botei o... Não, mentira, ele já vai ter sim.
Eu não botei as outras informações, mas ele já vai ter. Então a gente já tem aqui, ó, o título 1, o título 1.2 e o título 2. E se, óbvio, tá tudo na mesma página, então tudo aqui na página 1. Só que se eu clicar aqui em título 1, ele vai direto para a página do título. Como tá tudo na 1, ele tá parado ali, né? Não tem nem outra página. Mas então já é automático esse sumário, como sempre, no Word também é um sumário automático. Mas ele já é clicável, a gente vai para a página que for. Isso é muito importante. Tem nenhum trabalho eu deixei de fazer sumário. Às vezes eu deixo de fazer sumário e eu esqueço. E os professores não gostam. Então é muito bom a gente fazer o sumário, porque é literalmente uma linha de comando. Eu mandei o PDF para baixo, botei toque go a true e o sumário está pronto. Agora a gente tem algumas configurações que a gente consegue mexer nesse sumário. Principalmente a profundidade dele, então quantos hashtags ele vai pegar de título, né? Às vezes eu quero que ele pegue até o terceiro, às vezes eu quero que ele pegue só o primeiro e o segundo, para botar lá, né, o primeiro e o segundo título. Às vezes eu tenho 6 tipos de títulos, 6 hashtags, na verdade não vai entrar porque 6 não existe. Era pra ver se vocês estavam atentos. Então eu tenho 5 hashtags e aí eu quero que os 5 estejam lá na hierarquia do sumário, então a gente tem que falar essa profundidade. Eu botei 2 ali propositalmente porque o default é 2. Então a gente sempre tem profundidade 2. Se no seu trabalho só tiver 2 hashtags no máximo, né, 1 ou 2, não precisa fazer isso. Mas até sendo 2 eu coloco 2, mesmo sendo o default, para eu lembrar que existe essa opção. Então eu boto aqui toque, depth, que é a profundidade, e eu boto 2, que é o default no caso, mas eu vou mostrar pra vocês o que acontece se eu botar 1. Por quê? Se eu botar 1, ele só vai pegar os títulos com 1 asteriscos, que são um asterisco. Não, um hashtag, que são os H1. Então aqui no meu content não entra o 1.2, ele só entrou o título 1 e o título 2. Às vezes você não quer mostrar os subtítulos no sumário, então você pode fazer assim. Às vezes você só quer mostrar o 1 e o 2, então você bota 2. E mesmo tendo 3, por exemplo. Eu sempre boto conforme quantos eu tenho. Se no final do trabalho eu tiver 4 subtítulos, eu boto 4. Então eu sempre boto quantos hashtags eu usei no máximo, né? O maior que eu usei. Mas eu vou deixar aqui, eu vou deixar 3, porque eu vou fazer com 3 de exemplo para vocês. E depois, por último, nessa parte, que não é sumário, mas essa parte organizacional do nosso trabalho, a gente tem o número, a numeração de sessões. Então a gente tem o number sections, que é true ou false. Então ele é binário, a gente vai ser sim ou não. E o que ele faz? Ele faz o que a gente está acostumado quando a gente lê algum trabalho. A introdução sempre tem introdução. E aí a metodologia, 2, metodologia. E aí 1.2, 1.3, ele já bota isso. Então, óbvio que o meu título 1 tá ali de exemplo, mas nunca a gente vai chamar algo de título 1. Então seria ele, por exemplo, introdução. Já vou mudar até para ficar mais fácil. Então e ele bota esses números automáticos de acordo com o subtítulo que a gente tem. Ele sabe que o 1.1, aqui eu botei 1.2 errado, inclusive é 1.1. Ele sabe que aquele é o primeiro subtítulo do título 1, então ele já bota 1.1. Se eu tivesse outro embaixo, que seria o 1.2, ele ia botar 1.2. Então, eu só vou mudar algumas coisas aqui para ficar mais fácil, porque, né, o nosso esqueleto de um trabalho científico é basicamente esse. A gente precisa de uma introdução. Eu vou botar poucos aqui só para ficar mais fácil. Metodologia. Aí na metodologia eu vou criar o método 1. Esse é um exemplo, né? Seria um método, só que é porque eu quero criar profundidades e eu vou botar a teoria do método 1 e a aplicação. E eu vou fazer isso 2 vezes pra gente ver como fica. Então a gente vai ter o método 1 e o método 2, a teoria e a aplicação. No 2 eu também vou criar problemas. O 2 tem alguns problemas, então a gente tem que ter umas soluções. Depois disso eu volto para o meu título 1 de novo e eu vou botar a aplicação dos métodos em problemas reais. Então a gente vai ter uma aplicação em problema real. Nada disso eu vou preencher, eu só estou criando os títulos para a gente conseguir ter direitinho. E eu vou criar a conclusão, que é ou considerações finais. Considerações finais. Também tem trabalhos futuros, alguma coisa assim. E no fim eu vou criar... Na verdade, eu vou mostrar depois o fim, que eu vou fazer a parte de citação e referência. Então, aqui, vamos lá, conforme a gente tem esse cabeçalho aqui, o que vai acontecer? Vai ficar muito da hora. O nosso trabalho fica bem legal, assim. Olha lá.
é bom que já pula para a parte de baixo, né, o resto, então fica realmente a primeira página com o sumário. Então a gente tem aqui a introdução, se eu clicar vai para a página 2, se eu clicar em qualquer um vai, né, porque tá tudo aqui. Aí a gente tem, deixa eu aproximar. Ui, não, vou tirar isso aqui. A introdução, a metodologia, a gente tem o método 1, que está dentro de metodologia, a gente tem a teoria, que está dentro do método 1, que é a nossa profundidade 3. Então ele separa tudo direitinho um dentro do outro e ele bota o número na frente, que é aquele number sections. Então é bem legal. Aqui está um embaixo do outro, mas no caso a gente teria um negócio bem grande, né? Porque a gente tem que encher esses títulos com o corpo. Então, é essa a ideia. Vocês viram que agora que eu botei muita coisa, ele pulou para a parte de baixo porque o sumário ficou grande. Mas eu sempre gosto de ressaltar esse new page, que é do LaTeX, eu falaria amanhã, mas é muito importante a gente colocar o new page. Agora eu vou me ferrar, então eu tenho que procurar na internet uma barra invertida, que o meu teclado tem problemas. E eu não usei barra invertida ainda, mas eu faço isso bem rapidinho. Aqui. Então eu tenho a barra invertida e eu tenho new page. É só isso. Só isso a gente cria uma página nova. Aqui já estava a página nova, eu nem vou rodar. Depois eu crio outra ali embaixo e mostro pra vocês. Que aqui já estava em nova, então não vai mudar nada. Mas eu sempre, assim que acaba o cabeçalho ali em cima, depois desses 3 pontinhos aí, eu já boto new page, porque aí o primeiro vai ser só pro sumário. Às vezes o sumário é muito grande, ele ocupa 2 páginas, né? Então, assim que acabar o sumário, ele já começa numa nova página o trabalho. Isso é muito bom porque a gente não quer que acabe o sumário e já tenha ali um título, introdução, horrível, né? Então, é uma questão mais estética. Depois disso aqui, a gente tem algumas coisas que são da ABNT, que eu queria falar pra vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês um highlight, que é aqui também. Depois na ABNT a gente não vai fazer mais dentro desse PDF document, então não vai ser dentro do documento PDF. Então, por último, a gente tem aqui dentro o highlight. E ele tem várias opções. Eu escrevi todas elas aqui, mas eu botei no... Eu não estruturei no gabarito dessa porque ele é mais difícil, porque ele é muito no cabeçalho, né? Então não é no corpo. Mas eu botei aqui e eu vou olhar alguns aqui. No highlight a gente tem o default, que é o normal que a gente está acostumado. O que é esse highlight? Que eu devia ter falado já. Ele é como vai ficar o nosso chunk. Então eu vou até criar um chunk aqui na introdução, que a gente vai conseguir ver certinho como que ele tá. Então eu vou te falar que alfa é igual a 2. E aí eu vou botar um highlight bem diferente pra gente conseguir notar a diferença. Então vamos ver como tá agora. E depois eu vou botar um highlight bem diferente, que é um preto, assim, mais ou menos. Que a gente vai conseguir ver... Deixa eu só parar de olhar no celular. Aí a gente vai conseguir ver certinho, deu errado aqui. Ah, eu não botei o nome ainda. A gente vai conseguir ver certinho qual é o normal e quais temas a gente tem. Que eu posso até copiar e botar ali na introdução pra vocês irem vendo enquanto eu mexo. Ó, esse é o nosso normal. É uma barra cinzinha igual ali no chunk no meio do branco. A gente tem os seguintes temas. Eu vou copiar aqui e vou colar aqui pra gente ver. Ó, esses são os temas que a gente tem de highlight. Veio com umas aspas meio doidas, mas é porque eu usei no próprio Markdown pra fazer isso. Mas enfim, isso aqui não tem problema não. Eu vou mostrar pra vocês o que eu falei que é bem diferente, que é o Zenburn. Aí dá pra ir testando vários, por exemplo, o monochrome ali, que é o monocromático, ele deixa sem nada. Então é como se a linha tivesse é da mesma cor, então vai ficar nesse branco aqui mesmo, não vai ter aquele cinzinha. O Zenburn ele deixa escuro, ele fica nesse cinza escuro com cores diferentes em amarelo. Então vai ter o alfa igual a 2. Então isso é quando a gente quer destacar alguma coisa, a gente usa isso. Claro que eu botando ali em cima no PDF document, ele vai botar em todos. Então todos os chunks do meu documento de PDF vão ter essa cor. É uma coisa extra, mas a gente vai ter várias coisas extras que hoje a gente vai mexer basicamente naquele cabeçalho. Então eu vou deixar assim por enquanto. E agora a gente vai para as normas que a gente tem que ter. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é o espaçamento, que é uma coisa que eu aprendi no 6º ano do ensino médio, do ensino fundamental, e desde daí eu até mudei o default do meu Word, porque eu não sei porque o espaçamento dele não é 1.5, todo mundo sabe, eu acho que é senso comum, né? E eu acho que a gente aprende bem cedo que o espaçamento é 1.5.
Então aqui a gente bota o tamanho da linha, que é basicamente em português o espaçamento. Então a gente vai ter aqui o tamanho da linha. Nossa, não tô enxergando nada de longe já. E vai ser 1.5, que é o que a gente está acostumado. A gente bota M porque é a unidade de medida, só que em inglês. Então vai ser 1.5 EM. Esse EM é sempre importante, mas para testar eu sugiro até que vocês mudem 2.0, 1.8, para vocês verem como vai mudando. Eu rodei à toa, não vai mudar muita coisa. Eu vou até pegar um texto. Eu não tenho nenhum texto aqui. Eu vou pegar esse texto aqui, pra gente conseguir ver a diferença de tamanho. Vai ser isso aqui. Não, não vai dar certo isso aqui não. Eu vou pegar um texto qualquer aqui. Aqui, um texto sobre a barra inversa, que é o que eu usei. Eu vou tirar só isso aqui porque pode dar problema. Então esse é o texto da barra inversa. A gente vai conseguir ver as diferenças desse texto aqui. E eu vou botar um highlight aqui assim, só pra gente conseguir ver. Eu não peguei nenhum relatório muito formal, porque vocês vão ficar lendo coisas que ia confundir vocês. Mas ok. E aí a gente tem o tamanho da linha, tamanho da letra, na verdade, então é font size 12 PT, que é o que a gente usa, né, normalmente. Esse PT vai ser sempre, então ali a gente pode botar 13, 14, 11, 10, 9, 8, mas a ABNT a gente usa 12. Então, 12. A gente tem o nome da nossa fonte, font family. Então pode ser Arial, Times New Roman, que são as duas da ABNT, mas pode ser Calibria, pode ser... Eu acho que é Calibria o nome, né? Do Word. Calibre, alguma coisa assim. Pode ser qualquer uma que tem lá no Word. Algumas não tem aqui, por exemplo, Arial Black não tem aqui. Mas isso é na tentativa e erro. Então, eu uso sempre Times New Roman. Eu não gosto de estudar Arial porque eu acho ela muito grande. Então eu uso Arial quando eu quero encher linguiça, né? Tipo, nossa, tão pequeno isso aqui. Aí eu boto Arial que ela aumenta bastante. Mas normalmente eu uso Times New Roman. Então eu vou botar aqui. A gente tem também o subtítulo. E só por enquanto, que depois eu vou falar da bibliografia que também mexe aqui, mas daqui eu vou pro HTML. Então a gente tem um subtítulo, eu vou botar aula 2. Vai ficar estranho. Então exemplo, aula 2. Só pra segunda aula. Aqui é bom não botar número, não que tenha conflito, mas pode ter. Tanto que ele ficou ali azul e verde. Provavelmente não vai ter, mas às vezes dá um problema, então é melhor a gente evitar, né? Se eu só posso escrever segunda, é melhor do que eu botar um número. O subtítulo vem aqui em cima. Ó, exemplos da segunda aula. Eu poderia ter botado a ordem que eu botei, não importa. O que importa é... isso não sai da frente, né? Peraí, então deixa eu mostrar, eu já falo da ordem. Vamos lá. A gente tem aqui... O que eu fiz? Eu botei o tamanho 12, eu botei espaçamento 1.5 e eu botei a família Times New Roman. Eu sei que vocês estão vendo um só, então não tem muito comparativo do que eu mudei. Mas mudou. Porque o default dele não é 12, é 11, então aumentou só um pouquinho. O espaçamento default é 1.3, também foi uma coisa que mudou pouco. A letra default eu acho que é Calibre, eu não sei o nome certo. Igual a do Word, a default do Word. Então mudou um pouquinho, eu posso botar aqui um espaçamento, tamanho 20, mas eu acho que não funciona. 9, 10, 11, 12 são os tamanhos disponíveis. Então a mais que isso ele não faz, menos que 10 ele também não faz, 9 não entra também. Então é sempre por ali, não muda muito. A pessoa que vai olhar também não vai ver, isso aqui é 11, não é 12. Então não faz muita diferença, mas o Times New Roman e o Arial são bem visíveis a diferença, né? Porque o Arial é bem maior. E o espaçamento a gente bota também, mas também não muda tanta coisa. Mas o importante é a gente se manter na ABNT, então eu sempre boto essas coisas. Claro que vocês nunca vão ter que ficar repetindo isso, não vão ter que ficar escrevendo toda vez que vocês fazem um relatório essas mesmas informações. Eu venho aqui no meu relatório anterior, copio tudo, colo no novo e mudo o que eu acho necessário. Às vezes eu colo até o título junto. E aí eu copio, tipo, tudo isso aqui. E aí eu mudo só o que eu acho necessário. Eu mudo o título, eu mudo a data, eu mudo o nome, às vezes eu mudo a profundidade. Às vezes eu não quero subtítulo, então eu tiro. Então eu tenho esse meu padrão, que é exatamente isso aqui, e eu vou mudando esse, eu copio e colo. Então eu não gravei isso aqui. Eu gravei de tanto fazer, na verdade, mas assim, não é necessário gravar isso aqui. A gente faz uma vez e depois a gente pode copiar e colar. Mas ok. Aí isso foi para o PDF. A ordem, como eu estava dizendo, aqui não importa. Então assim, eu posso botar font size aqui em cima e eu posso botar o line weight embaixo. O que importa é isso aqui que eu acabei de fazer. O font size não é dentro do PDF document, ele é fora disso, ele é embaixo.
Ele é dentro do output, não dentro do... Na verdade, ele é dentro de nada. Ele é como se fosse ali um autor. Ele é dentro do output, mas é porque como eu não dei o tab, fica mais difícil de entender. Mas assim, ele é ali. Se eu botar ele dentro do PDF Document, não vai dar certo. Ele vai rodar. Pode ser que algum desses ali, por exemplo, se eu botar Font Family, eu acho que dá certo. Mas ele não vai ler. Vai rodar, vai gerar o arquivo, mas ele não vai considerar Times New Roman como a fonte. Então ele leu, mas não rodou. E alguns ele nem vai ler. Se eu botar ali o line weight ali, ele não vai rodar. Ele vai falar que tem erro no relatório e o relatório não vai ser gerado. Então, dentro do PDF Document, na aula de hoje, né, por enquanto, a gente vai usar o toque, que são as duas coisas de toque, né, que é o toque e o toque depth, numerar sessões e o highlight. São esses três que a gente vai usar. Daqui, a gente vai para o HTML. Eu já tenho o HTML gerado aqui, eu vou copiar só tudo isso aqui para ficar igual a gente conseguir ver, porque eu também não mostrei na última aula a diferença do HTML. Então a gente vai conseguir ver agora a diferença dos dois. Então, vamos lá, eu tenho 10 minutos, eu achei que essa aqui ia ser mais rápido. A mesma coisa que a gente fez em coisa, a gente vai mandar o 2 pontos e vai mandar ele para baixo. E aqui a gente vai ter algumas informações. A maioria é igual, então eu vou copiar e vou mostrar o que muda aqui. Então, essa parte de baixo é exatamente igual, vou deixar até espaçado aqui com um separadinho. Então, a gente vai ter a font size, a gente vai ter o line weight, a gente vai ter a font family, a gente vai ter o subtitle. O que a gente vai mudar aqui? O toque continua sendo true, o toque do HTML é diferente e a gente tem algumas opções para ele, diferentes. Então, a gente tem o toque depth também. O default do HTML é 3, então aqui no 3 já é o meu default, no PDF era 2, se vocês lembram. Mas isso a gente muda aqui também, posso botar 2 se eu quiser, mas eu vou deixar 3, que é o que a gente tinha usado. E o número de numerar sessões também é true, é a mesma coisa. O que a gente pode fazer no HTML que a gente não pode fazer no PDF? A gente pode criar um índice que ele se chama flutuante. Então, quanto mais eu descer na página, o índice vai me seguindo, sabe? Ele fica na esquerda e ele vai me seguindo. Então, ele não fica lá em cima fixo igual no PDF. Quando a gente gera o PDF aqui, ele acaba tendo também aquele índice do lado. Então, ele tem isso. Mas o índice do float, ele é um pouquinho diferente, vocês vão conseguir ver. Eu só vou gerar aqui exatamente como a gente fez no PDF para a gente ver exatamente quais as diferenças. Eu nem mostrei um HTML para vocês ainda. E, inclusive, por isso que ficou tudo preto, eu tenho que criar uma nova janela para mostrar o PDF para vocês. Então, peraí. Eu vou criar uma nova janela aqui rapidinho. HTML. E ela vai ser isso aqui. Pronto. Deixa eu só deixar aqui. Vai ficar meio preto aqui onde eu tô, atrás de mim assim, mas não tem muito problema. Vamos lá. Então essa é a parte do HTML. Ó, aqui tá o nosso toque. Ele é um pouco diferente do que a gente viu lá no PDF. Eu disse na primeira aula, eu acho que eu disse, que o PDF é muito mais bonito. Ainda mais a gente que não tá mexendo ainda nessa parte de fazer sites, que a gente consegue configurar bonitinho o HTML, ele fica assim meio xoxo. Então a gente tem aqui, ó, eu mandei pular a linha, criar uma nova página, né, entre a coisa e a introdução, mas a gente não tem nova página, porque aqui é tudo uma página só. Tanto que os links do sumário não são links com números, né? Não tem introdução, página 1. Metodologia, página 2. São links mesmo, a gente clica e a gente vai para o lugar que eles estão, porque é uma página corrida. Quanto mais eu escrever, maior ela vai ser. Mas não significa que a gente vai ter página, a gente não tem paginação. Paginação existe, né? Então a gente não tem isso. Ok, então esse é como a gente está até agora. O que eu falei que a gente pode criar, eu sumi. O que eu falei que a gente pode criar é voltei. O que eu falei que a gente pode criar é aquele índice que é flutuante. Então a gente pode fazer isso aqui agora. A gente vem aqui, a gente vai botar que o nosso toque, ele é flutuante. Então é toque float. True. Então se eu rodar isso aqui agora, tem mais algumas coisas que eu quero mostrar, mas o toque float true é a primeira. Nossa, isso aqui vai ficar grande, né? A parte bibliográfica é bem longa. Talvez eu faça aula 2.1, aula 2.1, aula 2.2. A parte bibliográfica é bem grande. Mas a gente criou aqui... Toda vez eu vou ter que abrir esse negócio? Não é possível que toda vez eu vou ter que abrir esse negócio.
Não. Eu acho que toda vez eu vou ter que abrir esse... Não, ele tá como se fosse o R. Não, essa parte não, essa parte não, essa parte não. Ai, meu Deus. Espera aí um minuto, gente. Eu vou consertar isso. Voltei, eu resolvi. Eu tenho 5 minutos pra acabar, então vamos lá, sempre correndo com o tempo. Mas essa aula eu realmente vou ter que dividir em parte 1 e parte 2. A parte bibliográfica deve ser uns 20, 30 minutos pra eu explicar, porque a gente vai. Ela é um pouco mais complexa. Então eu vou deixar ela pra parte 2. Mas ok. Então eu fiz aquele float, né? O índice flutuante, e a gente vê que ele tá aqui do ladinho. E ele abre, né? Conforme eu escolha algo, eu acho que o único que tem é a metodologia, ó, método 1, e aí tem teoria e aplicação, método 2, teoria, aplicação e problemas. Então ele fica aqui do lado, se minha página fosse bem grande, ele ia descendo junto comigo, ele não tá descendo junto comigo porque a página acaba aqui, mas ele fica sempre aqui do ladinho, e é isso. O que eu posso fazer a partir daqui eu posso deixar ele sempre aberto, ó, eu tô clicando e ele tá abrindo, mas eu posso deixar ele sempre aberto, eu vou mostrar pra vocês. A gente vem aqui, a gente apaga esse true, que ele já vai existir, a gente bota collapsed, e a gente bota false, então ele vai colapsar, ele não vai colapsar. Smooth, control, scroll, vai ser false. Eu acho que esses são os default, eu acho que eu anotei o default, vamos ver agora. Se for default, a gente só bota true ali e a gente vê o que acontece. Não, tava certo. Então a gente... Bugou tudo aqui. Tá, então a gente consegue ver aqui certinho o que fica tudo aberto, né? Então a gente não abre mais, então é só a gente adicionar esse collapsed false. O collapsed false que faz ele ficar sempre aberto. Se eu botar true, ele vai fechar. Esse smooth scroll é quando a gente... Sabe quando eu tava clicando ali pra abrir e ele abria bem devagarzinho, tipo, bem levemente, assim, ele não pá, abria do nada? Esse é o smooth scroll. Se eu deixar o collapsed true, daquele jeito que eu clicava e abria, e o smooth scroll false, aí ele abriria de uma vez só. Eu clico e ele aparece, os outros. Mas eu acho... Quando eu quero usar os dois true, eu uso ou os dois true ou os dois false. Então quando eu quero usar os dois true, eu não preciso nem botar, porque é o default, então é só botar talk float igual a true, 2 pontos true. E quando eu quero usar os dois false, aí eu tenho que escrever que os dois são false. Então isso que a gente tem aqui no HTML. E outra coisa que a gente tem no HTML é o tema. Aí ele não está dentro de talk float, ele está dentro do HTML, então eu volto um tab. E a gente tem tema. Os markdowns em HTML, ele tem vários temas. Eu vou escrever os temas aqui também. Eu vou botar no gabarito, provavelmente nessa parte de introdução, assim, aí eu escrevo temas, ou na metodologia, enfim, eu vou enfiar em algum lugar ali tanto os temas do highlight que já estão aqui, mas eu vou botar no gabarito, quanto os temas do HTML que eu também tenho aqui. Eu vou escrever para mostrar algum para vocês aqui, mas eu vou deixar aqui que eu lembro que esses são os temas. Depois eu vou formatar direitinho. Então esses são os temas do HTML. O que eu gosto de usar é o Readable, mas ele não parece muito... como é que fala? Técnico. Ele não é muito profissional. Ele parece mais assim, uma coisa... É bonito, entendeu? Mas ele não é tão profissional assim. Não é uma coisa sem graça. Profissionais são sem graça. Então, ele é assim, ó, bonitinho, as letrinhas gordinhas. Mas aí dá pra brincar, procurar os temas. Aqui tá maiorzinho, ó. Você vê que como ficou maiorzinho, o float ali do lado, né? O nosso índice, mesmo quando eu não tô em nada, ó, ele continua ali do lado, ele desce junto comigo. Na verdade ele fica estático, mas é como se ele estivesse descendo junto comigo. Então a gente tem vários temas, coisa que a gente não tem no nosso PDF. A gente tem temas em HTML, são todos esses aqui. Journal, tem um que é escuro, se eu não me engano é esse Darkly, né? Obviamente é Dark. Ele é escuro, eu gosto bastante. Então essa é a diferença do que a gente tem do HTML pro nosso PDF. Principalmente o tema e essa parte do toque do lado ali. Na parte de formatação, eu sempre prefiro o PDF, até porque às vezes a gente quer juntar dois PDFs e um é o do Markdown e um não. Por exemplo, eu faço capa, eu costumo ter capa pronta, né, no Word, então eu faço uma capa e junto no meu arquivo do Markdown, porque a capa em Markdown ela precisa de pacotes para fazer. E os pacotes costumam ser em inglês, então vem tudo escrito em inglês, então eu prefiro fazer uma capa e juntar.
No HTML é mais difícil de eu juntar. No PDF eu vou lá no site da internet e junto a capa que eu fiz em um arquivo, que é capa.pdf, com o meu relatório.pdf, ficam um junto com o outro, um na frente, o outro atrás, e tudo certo. Então eu acho o PDF sempre mais fácil da gente conseguir manipular. E também é mais bonito, né? Vocês podem ver que até o sumário é mais bonito, tudo é mais bonito no PDF, na minha concepção. Quando a gente for fazer site, a gente vai ver que, né, site a gente não vai fazer em PDF. Então, pra mim, eu uso HTML apenas quando eu tô nessa parte de sites. Mas é isso. Eu vou gravar a segunda parte agora dessa aula. Eu vou botar as duas juntas, mas eu vou tentar fazer em 15 minutos a parte bibliográfica, mas ela é um pouco complicada e eu prefiro que seja total atenção nela. Então eu prefiro fazer outro vídeo, porque aí vocês conseguem ver sem ter visto já 45 minutos de um vídeo. Então eu vou fazer outro agora, vou botar junto, vai ser tipo aula 2.1. E qualquer dúvida no que a gente passou até agora, de novo, só mandar e-mail, escrever no mural, me perguntar de qualquer jeito, manda sinal de fumaça. E eu tô aqui sempre disposto para responder. Eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Mas, a parte bibliográfica é um pouco complexa, então agora se você for ver tudo junto, vai no banheiro, bebe uma água, que a gente vai lá. Não é difícil, só é um pouco mais complexa do que a gente está acostumado, que é só mexer no Markdown. A gente vai ter que mexer em outra ferramenta também. Então, eu vejo vocês lá e até sexta-feira também, né? Vejo vocês tanto na próxima aula agora quanto na sexta-feira. Até mais.